Agora já pediu sua forneria original? Não? Peça com o cupom CHARLA10, link na descrição. E pra finalizar o circuito Copa do Mundo aí... O Dunga, cara. Não, mas assim, eu quero... Tem o Escobar aqui que, né, teve aquele episódio com ele e tal. Aí, cara, e aí? Palavra de Escobar. Ele escolheu não gostar de mim. Olha que é difícil não gostar do Escobar, hein? Não gostar do Escobar é impossível. É impossível. Cara, eu lamento demais, assim, porque o Dunga... Tu olhar a história do Dunga, pega um marciano e fala assim, chega aí na Terra, vou te contar a história seguinte, um cara, ele foi responsabilizado pela derrota de uma Copa do Mundo, chamado de Era Dunga em 90, porque era uma Copa de marcação e associaram a figura dele de volante, o cara botaram nas costas dele injustamente, esse cara vira o capitão do Brasil e é o campeão do mundo em 94. Porra. Então, assim, esse cara é um herói nacional, esse cara é um monstro na história do futebol brasileiro, né? Mas o Dunga, a figura dele, eu acho que se desconstruiu, assim, ele mesmo, sabe, com os fantasmas que ele enxergava, ele via problema em tudo, sabe, ele via fantasma em tudo, assim, tudo tinha uma má intenção, achava que o Falcão estava mal intencionado nos comentários, que era maldoso, sabe, tudo ele trazia para uma pegada de desconfiança, e isso ele sofria muito com isso, e a gente também, porque foi uma seleção muito fechada, os jogadores tinham constrangimento, parceiros, pessoas da comissão técnica, com quem eu sempre lidei bem, viravam a cara para não cumprimentar, para que o Dunga não visse que a gente estava conversando com a gente, cara, entendeu? Tinha esse nível. Nesse nível. Chegar no avião, por exemplo, a parte de trás a gente era da imprensa e tudo, e os jogadores nas primeiras fileiras. Então, é normal, o cara chega, bota a coisinha dele em cima no avião, e os mais chegados, não sei o quê, boa viagem, tudo bem, não sei o quê. Pô, os caras botavam assim, baixavam a cabeça, sentavam para não conversar. Então, era um ambiente... Tinha gente na comissão técnica, em 2010, que dizia assim, cara, eu não aguento mais o ambiente aqui interno, é pesado demais, é muito tóxico aqui, tudo muito ruim. O ambiente é pesado, eu quero ganhar, tô aqui dentro, se eu ganhar, é minha história, é minha vida, tô trabalhando, tudo... Lógico, não quero, mas também se perder, meu irmão, vou voltar para casa, aliviar também, tá bom já. Então, assim, não tinha uma química tão... Agora, ele fez um bom trabalho, assim, campo e bola, se você olhar para aquela Copa de 2010, eu acho que ele fez um bom trabalho. O primeiro trabalho dele como treinador, né? É o primeiro trabalho como treinador, coisa também... Tinha um auxílio do Jorginho, né? Muito louca, Um cara começar pela seleção, assim como foi o Falcão também. O Falcão também chegou pela primeira vez na seleção. Mas ele fez um trabalho melhor até do que na segunda passagem, ao meu ver. Sim. Ali o Brasil ganhou a Copa América, foi o primeiro lugar do ranking da FIFA, classificou para a Copa com 3 rodadas de antecedência. Então, ele tinha uma ideia de jogo definida. Eu achei que ele... E perdeu um jogo ali, que podia perder mesmo, né? Assim, Mas você acha que a seleção não... Por o perfil do Dunga, que ele trabalhou com a seleção... Não culminou numa seleção onde quando leva o primeiro gol parece que não tem um treinamento da reação, aquela coisa... Quando o Brasil leva o gol, parece que todo mundo, ao invés de... Não, vamos pra cima, é só um gol, o time tá... Faltava um Dunga, eu acho, em campo. Em campo, né? O Dunga jogador era esse cara que não deixava a peteca cair, ele dava uns esporros nos caras que às vezes até pareciam além da conta. Teve um no Bebeto que ele chega... com a cara assim no Bebeto, lembra? 98, né? Mas ele era um líder mesmo, porque ele se doava muito também, ele era um cara muito esforçado. Pô, o Dunga, eu lembro que na Granja Comari, a gente chegava, de manhã não tem treino, mas a gente ia pra lá pra editar matéria, coisa e tal, não tem nada. De repente ele descia sozinho e ficava dando voltas no campo e tal. Ele era muito consciente, assim, um cara muito dedicado. E foi um jogador, cara, de evolução técnica impressionante. Um dos caras que eu mais vi evoluir. Porque eu lembro do Dunga no Vasco ainda, garoto. Ali, era aquele volantão, assim, tipo Ralf, assim, sabe aquele cara de passe de 5 metros, assim, pegou, tocou pro lado, fechava bem, mas assim, com o tempo ele foi melhorando o passe dele. Em 98, ele dava, passe de 40 metros de trivela, entendeu? Ele evoluiu muito como jogador. E é um cara que sempre gostou de falar quando era jogador, era um cara que resenhava com a gente, assim, num lobby de hotel. Mudou, então. Adorava falar de futebol e tal, entendeu?
Agora, quando ele chegou na seleção, cara, ele ficou com tanta... Ele começou a enxergar muito o fantasma. Essa coisa do mundo externo pra ele foi muito difícil. Eu acho que se o mundo se resumisse ali ao campo e à bola, seria bem mais fácil pra ele. Mas o cara tem que entender, qualquer pessoa que seja, que assuma a seleção brasileira, tem que entender, ao meu ver, que aquilo é como se fosse tipo um governador, assim, de um estado, eu acho, assim. Tipo assim, na medida em que você tem o teu secretariado, ali tu vai dividir com os caras ali, o cara da saúde, o cara da educação, do não sei o que, parará, beleza. Mas você é o cara que vai aparecer pro grande público e você tem satisfação a dar à sua população. Assim como o técnico da seleção, ele faz parte do pacote do trabalho dele ir à população, ir ao torcedor brasileiro e falar as ideias dele e dizer o que ele pensa, entendeu? Faz parte. O cara tem que entender que essa parte de comunicação é parte do pacote dele. E o Dunga achava que não, que pra ele o que interessava é o meu patrão, é a CBF que me paga, eu não tô nem aí para o que vocês pensam, falem, digam, não sei o quê, não tem essa não. E aí, dificultou pra ele mesmo, né? Porque, ele chega numa Copa do Mundo, você vê em 2010, como eu tava dizendo, depois de tudo que aconteceu como um herói de 94 e tal, ele faz uma campanha publicitária só, que me lembre, pelo menos, que foi da Brahma. Criaram ali uma campanha com a cara dele de guerreiro, não sei o quê, porque o cara se enquadrava. Mas não... Você vê o Tite, em 2018 fez um monte e tal. O campo fala. Mas é isso, mas é porque ele não conseguiu lidar, ele não tem uma habilidade assim. Muito, né? Pois é. E não avançou também como treinador. Também não. Fez o trabalho no Internacional. Isso. Que também tem uma relação com ele. Eu lembro que outro time que lembrou do Dunga, o São Paulo, numa dessas trocas. O Vasco lembrou, uma vez e também. E o Vasco, que também tem uma relação com ele. Jogou no Vasco, né? Então, mas fora isso, não imagino ninguém do nada pensando, vamos contratar o Dunga, um técnico que trabalhou na Copa do Mundo. O Coutinho mesmo disse. Teve o ciclo dele da Copa de 2010 foi um ciclo vitorioso. Foi ok, foi. Ele ganhou as confederações, Copa América e foi primeiro nas eliminatórias. E na Olimpíada e na Copa do Mundo ele tava o primeiro tempo do jogo ganhando e jogando muito bem. 1-0. Felipe Melo, que muita gente criticava, ele bancou, botando uma bola muito boa pro Robinho, aí no segundo tempo desmoronou tudo. Sim.